A minha filha mais velha adora uma musiquinha da Baleia. Talvez já tenha passado pela casa de vocês, a Baleia, que é amiga da sereia. Já conheceram, né? É. E a gente estava um dia na sala cantando essa música a plenos pulmões. Felicíssimas, num momento tipicamente humano entre mãe e filha. Ela olhou para mim e me perguntou: mamãe, como é que as baleias dormem? Eu rasguei meu diploma, certo? Do mestrado, da graduação, não sabia nem por onde começar a responder essa pergunta, também tipicamente humana, de uma criança que estava ouvindo a música da baleia e não tinha ideia se as baleias dormiam flutuando no fundo do mar, em cima do mar, de olho fechado, de olho aberto. Eu já estava decidida que eu ia ter que assumir ignorância e falar: filha, a mamãe não sabe, vai ter que procurar, entrei em parafuso, certo? Até que a pergunta que mudou, talvez, o último ano da minha vida. Mamãe, se você não sabe, pergunta para Alexa. Eu olhei para ela, sorri desconcertada, obviamente, certo? Claro, vamos perguntar para Alexa. Mas aí, vocês talvez tenham reparado que eu chamei a Alexa de a amiga ubíqua. Eu lembrei que, além de mãe, eu era cientista da computação. E que eu precisava, de alguma forma, entender o que tinha acontecido naquele episódio, de novo, tipicamente humano. A mãe desconcertada, porque não tinha conseguido sanar a dúvida da filha, e a filha apoiada em uma inteligência artificial para tirar as dúvidas e sanar as curiosidades que ela tinha da vida. Obviamente, ali, o grande questionamento, tanto da mãe quanto da cientista da computação, foi: quem está educando essa menina? A mãe, obviamente, ficou bastante irritada. Mas ali começou uma pesquisa longa da cientista da computação. E é nesse lugar que eu, Camila Schutt, queria compartilhar aqui com vocês o que, como programadora de ofício, cientista da computação, como carreira e empreendedora por um ideal e hoje mãe de 2 meninas, o que eu concluí nesse último ano. A primeira tentativa de responder todo esse desconforto meu e dela também, em algum lugar, foi tentar voltar na minha infância. Peraí, eu não tive a Alexa à minha disposição, mas eu cresci numa família com muita tecnologia. A minha mãe tem muito orgulho de falar que eu aprendi a ligar um computador, que na época era um desktop, era uma CPU, vamos denunciar a idade, uma CPU um pouco grande, mas que eu aprendi a ligar um computador antes mesmo de aprender a andar, que engatinhando eu fui lá e apertei um botãozinho. Também tenho orgulho de falar que eu fazia disquetes de mordedor. Então, vamos combinar que a minha infância também teve muita tecnologia. Por que eu tinha tanto medo, então? Por que eu senti tanto medo quando a minha filha falou para eu perguntar para a Alexa? E eu cheguei a uma conclusão. Que, na verdade, eu cresci com tecnologias como ferramentas. E ela está crescendo com tecnologia como ambiente. E isso muda tudo. Enquanto eu cresci com algoritmos que deliberadamente eu tinha que escolher acessá-los, a minha filha cresceu entre algoritmos. E ela não precisa sequer escolher. A gente vai ter que, como nação, então, entender como é que a gente vai lidar com 3 grandes dilemas. Eu vou compartilhar aqui no intuito de fazer vocês refletirem como que vocês vão lidar. E eu prometo que, no final, eu compartilho o que eu venho fazendo para a gente juntos conseguir construir um futuro onde a gente, com amor, carinho, possa usar, sim, tecnologia como ponte para oportunidades. Que a gente possa abrir os nossos olhos e ligar o nosso coração para construir uma tecnologia cada vez mais humanista e que isso vire pauta não só nas nossas casas, mas também nas grandes corporações de tecnologia, escola da qual eu vim. Vamos aos 3 grandes dilemas. Eles são o dilema da competição, da mediação e da privacidade. Esse é o nome que a cientista da computação deu. O nome que a mãe daria para cada um deles é competição desleal,
certo? A não mediação humana e o emburrecimento. E o 3, privacidade inalcançável. Esse é o nome que a mãe desesperada daria. Vou explicar cada um. O primeiro, quando eu falo em competição desleal, esse é o que eu menos preciso explicar, porque potencialmente vocês estão vivendo isso na casa de vocês, certo? Nós, mães, pais, professores, educadores, educadoras, a gente está vivendo uma disputa de atenção com os nossos pequenos e alguns crescidinhos também, onde a gente deixa de só temer o feed que a gente sabe há mais de 15 anos que não é neutro. Espero não ter que contar para ninguém, não achar que é novidade, que tudo aquilo que a gente scrolla tem um porquê de estar lá. Tudo bem? Tem alguém, por mais que o aplicativo seja gratuito, lucrando com tudo aquilo que vocês veem. Tudo bem? Mas tem uma coisa que mudou nos últimos 3 anos. A gente deixou de interagir, novamente, com feeds que não são neutros, para lidar com chats que parecem humanos. E a gente passa a ter uma relação, de novo, ambiental, de amizade com esses dispositivos. Quando eu dou um nome próprio de uma mulher para um dispositivo que tem um algoritmo opaco e viesado, cientistas da computação falando aqui, a mãe Camila tem que temer uma potencial amizade artificial. Onde uma criança que não tem ainda desenvolvimento nem intelectual, nem emocional para lidar com aquela carga de informação e aquela disponibilidade. Imagina você poder perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, para alguém. Só que esse alguém tem muita coisa por trás. Então, a gente está vivendo o que a gente chama de uma era da competição desleal. E a gente vai precisar cuidar disso ainda mais hoje em dia, porque tem coisa vindo aí. A gente já deve ter ouvido falar das inteligências artificiais agênticas. Mais do que só trocar a forma como a gente interage com esses algoritmos, a gente vai passar a permitir que eles executem tarefas por nós. Quando eu penso em um dilema competitivo como esse, a minha principal preocupação é ter certeza de que eu vou parar de competir. Já que eu não vou ganhar em disponibilidade, em conhecimento, como é que eu faço distinções claras entre o que é humano e o que é artificial? Entre o que é confiável e o que é só, pura e simplesmente, um plágio estatístico. Nem fica tão bonito, né? Quando eu deixo de falar em inteligência artificial e passo a falar em plágio estatístico, ou seja, uma mera aproximação matemática para que algo pareça novo, já nem fica tão legal assim. Tá fácil, né? Vamos para o segundo dilema. E aí, obviamente, quando a gente está migrando desse primeiro dilema para o segundo, a gente vai precisar reconhecer a necessidade de olhar com mais cuidado para as nossas crianças, porque elas, sem dúvida, são mais vulneráveis no que diz respeito a moldar essas interações, essas crenças, comportamentos e identidades. Do ponto de vista de riscos associados, eu queria trazer um último dado. Quando a gente olha para esses algoritmos, para essas inteligências artificiais, a gente tem um desafio que é lidar com um nível de persuasão programada que é de 3 a 6 vezes mais efetiva do que a humana. Pensa comigo, essa pesquisa feita no Reddit, que é um fórum bastante famoso, conseguiu constatar que a gente tem desafios de competição mesmo, novamente, para lidar com essa linguagem que é artificial e que trabalha persuasão programada. Ou seja, é mais fácil eu confiar num discurso criado por uma inteligência artificial do que por um humano. A vida está fácil. Vamos para o segundo dilema, o da mediação, o da não mediação humana. O que eu estou querendo dizer com sem mediação humana? Por muito tempo, eu achei que o grande desafio da tecnologia era dar acesso. Eu mesma tenho um TED de 10 anos atrás, como vocês podem ver nessa foto, certo? Onde eu estava lá, lutando para que a gente tivesse mais
acesso. A minha principal insegurança era que tinham pessoas que conseguiam ter acesso a dispositivos, à internet, e outras não. E que isso, obviamente, teria uma consequência na vida estudantil e profissional dessa pessoa. Então, para além de ter um celular, eu precisava saber tirar a máxima vantagem disso. Hoje, eu tenho insegurança para além de saber usar, dado que as interfaces são cada vez mais fáceis. Quem que teve que fazer um curso para conversar com uma inteligência artificial? Eu nunca tive que ensinar minha filha a falar com a Alexa. Ela só fala. Hoje, o desafio ele pode ser representado por duas estatísticas que, para mim, são bastante icônicas, e eu tentei pegar aqui gente que pudesse parecer com a nossa realidade. A Unicef da Argentina fez uma pesquisa que levantou que 58% das crianças de 9 a 10 anos usa cotidianamente o ChatGPT para fazer lição de casa. Só que essa mesma galerinha tem desafios que a gente chama de pobreza de aprendizado. As crianças, 70% delas não conseguem ler e interpretar um texto. Ou seja, a gente vive uma ilusão de produtividade. Está todo mundo arrasando, zerando todas as tarefas, mas não está conseguindo aprender. E por que eu falei da mediação humana? Porque isso pode se arrastar, pessoal, até o ensino superior. A gente também já tem pesquisas que mostram que a gente está entrando num ciclo automático, inclusive na educação superior, que a IA cria, executa, corrige e entrega de volta. Quem que está aprendendo no final? A gente percebeu que a gente vai precisar olhar para esse processo de aprendizagem, porque ele está sendo corroído por esses novos algoritmos, certo? E a gente acha que está criando, mas a gente está só clicando. Algoritmo nenhum, pessoal, de inteligência artificial está preocupado com o desenvolvimento humano. E não que eles sejam ruins por isso. Eles estão preocupados com tempo de uso. Quanto mais satisfatório, quanto mais ele conseguir te agradar, quanto mais ele conseguir te segurar usando aquela ferramenta, melhor o resultado dele. Então, a gente vai precisar olhar com muito cuidado para não se deixar levar por essa ilusão de produtividade e acabar corroendo o nosso aprendizado. Quando eu falo em autoria em risco, eu estou falando da possibilidade da gente não conseguir mais diferenciar o que é real do que não é real, porque não tem um ser humano apontando isso. E, por fim, talvez a mais estrutural, para eu terminar essa conversa e começar a ser propositiva, é o que eu estou chamando de privacidade inalcançável. A gente tem uma construção, pessoal, estrutural do sistema que expõe, com muitos riscos para as nossas crianças e adolescentes, imagens. E quando eu falo imagem, eu estou falando de dados pessoais que podem, sim, ser usados contra elas, de alguma forma. A gente hoje, olhando para talvez a maior ferramenta delas, e é só um exemplo, a gente tem desafios em colocar essas possíveis limitações. E a gente tem, sim, uma exposição desse adolescente, dessa criança, que tem desafios emocionais, certo? Assim como nós, mas que tem menos repertório para lidar com tudo isso, fazendo questionamentos, tecendo uma amizade, tendo trocas íntimas com essas ferramentas que não têm limitações para usar isso contra esses usuários. Eu sempre penso que eu adoro postar as minhas filhas, porque elas são lindas, maravilhosas, mas a cientista da computação, de alguma forma, sempre coloca um pé atrás e me faz questionar se eu li aquele termo de uso e se aquela imagem vai ser usada para algum fim que eu não gostaria que fosse usado. Afinal, elas vão ter que lidar com essa exposição por muito mais tempo do que eu. Afinal, elas têm anos pela frente. E se algo acontecer com aquela imagem, elas vão ter que aprender a lidar com tudo aquilo. Talvez sem repertório jurídico para fazer isso e nem emocional para lidar com um desafio que pode se colocar no detrimento da imagem dela, por exemplo, no meio digital. Mas nem tudo é desespero, e eu queria encerrar com algumas propostas para vocês. Eu mesma trabalho cotidianamente para construir o que a gente chama dessa tecnologia humanista, que, ao invés de separar, constrói.
pontes. Eu vi inteligência artificial salvar a biodiversidade na Amazônia. Eu mesma fui lá ver aprendizados acontecendo em salas multisseriadas, sendo muito impactantes no aprendizado final, usando inteligência artificial. Mas, para que tudo isso possa ser verdade, a gente precisa, com muito cuidado, coragem e amor, construir esse caminho juntos. Colocar algumas bússolas aqui no nosso bolso que sejam norteadoras, e eu queria compartilhar as minhas com vocês. Quem sabe vocês também não põem aí no bolso, e a gente juntos constrói esse trilho. São 5 mandamentos que lá em casa todo mundo já sabe. O primeiro é que a gente vai ter que educar para perceber. A gente, antes de tomar qualquer atitude no meio digital, vai ter que se questionar se aquilo é real, se aquilo é humano, para que aquilo funciona ou não. Mais do que só usar ou enxergar, a gente vai ter que perceber. Isso vai exigir da gente uma sensibilidade a mais. A gente também vai ter que aprender a perguntar. Já que as IAs estão respondendo, e rápido, mais rápido do que a gente vai ter que ficar muito bom em perguntar. A gente vai ter que retornar lá para os métodos socráticos. E talvez eu devesse estimular minha filha assim, conversar com a Alexa, mas fazer boas perguntas para ela. A gente vai ter que valorizar o humano, a gente vai ter que valorizar o toque, os momentos reais, sem nenhuma notificação no meio, sem nenhum dispositivo no meio, para que ela lembre em quem ela pode, de fato, confiar. A gente vai precisar proteger o tempo e o corpo, o nosso e o deles. A hiperconexão, pessoal, é tão preocupante quanto a escada sem grade, quanto a tela rasgada na lavanderia, o tempo de tela que os nossos filhos estão jogando, o joguinho cheio de riscos e imagens violentas. A hiperconexão cansa, fadiga o nosso pensamento. E, por fim, o meu convite aqui é que a gente participe da tecnologia. E eu não estou falando para vocês virarem uma especialista em inteligência artificial como eu. Eu estou falando para que vocês se coloquem à disposição dessas discussões, para que a gente converse, crie pressão política, para que a gente entenda como essas coisas funcionam. Ou, no mínimo, peça ajuda para entender, que a gente coloque intenção. Abra os nossos olhos e ligue o nosso coração para construir um futuro desejável da tecnologia para as nossas crianças e também para a gente. Obrigada, pessoal.